Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco, lá do Docum TV, conversando hoje com a professora Júlia de Paula, a respeito da semana acadêmica no curso Direito, Direitos da Mulher. Professora Júlia, queria primeiramente agradecer, a presença da senhora aqui, dizer que é com muita satisfação que a gente recebe novamente, para tratar de um tema tão importante quanto esse, que são os direitos da mulher. No semestre passado, a senhora teve a oportunidade de organizar também a semana acadêmica sobre mediação e nesse semestre, com esse importante tema, comemorando o Dia Internacional da Mulher. Primeiramente, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, professor Oscar. Agradeço imensamente. É uma honra estar aqui no programa mais uma vez. É uma honra poder ajudar, contribuir de alguma forma com a coordenação, com o curso de Direito. Eu sempre faço com muito prazer, com muito gosto e, assim, estou sempre à disposição e estou muito feliz por estar aqui hoje. Beleza. Você também participou da semana, participando de uma palestra juntamente com o professor Alessandro, o professor Américo, mas de imediato a gente queria que você de alguma forma apresentasse como é que foi a organização dessa semana com um tema tão especial quanto esse relacionado à mulher. A ideia da semana acadêmica surgiu de uma conversa informal, inicialmente com o professor Américo, e a gente pensou em fazer um diálogo sobre como seria essa questão da mulher, porque ainda há comemoração do Dia Internacional da Mulher, vem sendo crescendo esse movimento, só que isso precisa ser ressaltado. Então, essa ideia veio de uma conversa informal que a gente pensou em criar um evento. Esse evento foi tomando proporções maiores, até a gente pensar na semana acadêmica juntamente com você. O senhor deu a ideia de a gente fazer essa semana acadêmica e a gente começou a montar uma ideia de palestrantes e palestras. E foi assim, iniciou os convites e a programação foi feita da seguinte forma. Foram 3 dias com 4 palestras. No dia 7, na terça-feira, a palestrante foi a doutora Claudiane Souza. Ela é professora e advogada, ela é da cidade de Patinga. E ela falou sobre feminismo, além do gênero. Ela falou um pouquinho do surgimento, falou de alguns autores como Alice Matos, Scott, e ela falou de várias questões. Como o público-alvo eram os alunos dos primeiros períodos, ela tentou trazer o feminismo de uma maneira mais generalizada. E aí ela trouxe questões como o movimento LGBT e algumas formas mais abrangentes do feminismo além do gênero. No dia 8, no Dia Internacional da Mulher, na parte da manhã, para o turno matutino, eu tive a honra de dividir o papo instigante com a professora Alessandra e o professor Américo como mediador, e nós fizemos uma releitura, uma conversa sobre um debate feito pela Judith e pela Nancy, Judith Butler e Nancy Fraser, que são 2 filósofas americanas que elas tratam do feminismo. A Nancy, ela é anterior à Judith e ela falava do feminismo no gênero, e a Judith trouxe algumas inovações. Nós trouxemos uma releitura trazendo para os dias atuais. Na quarta à noite foi feito um papo instigante também como o professor Américo como mediador, com a doutora Janaíne Teixeira, que é uma médica, e com a doutora Nayara, delegada de polícia, que trouxe o tema violência sexual, que foi tratado como o inquérito policial é feito, como a mulher é tratada, como acontece e como deveria acontecer. Ela trouxe bem a prática mesmo para os alunos, porque já que o público-alvo eram alunos de meio de curso, eles já têm mais uma experiência acadêmica e eles tiveram uma oportunidade de vivenciar junto com ela como é realizado isso. A doutora Janaíne trouxe uma contribuição interdisciplinar de como é feito o atendimento às pacientes de estupro, às mulheres. E no dia 9, a doutora Beatriz, juíza da 2ª Vara Criminal de Caratinga, juíza titular,
ela trouxe o tema Espaço Jurídico Feminino, Território de Lutas, Conquista e Discussão da Desigualdade. A doutora Beatriz, ela se mostrou muito solícita com o público acadêmico e ela trouxe uma discussão muito interessante para os alunos já perto de concluir o curso e foi de uma maneira surpreendente e muito bem acolhida e a gente fica muito grato pela participação dela. Então, assim, a Semana Acadêmica, o intuito dela foi prestar uma homenagem à mulher, porque esse movimento, esse movimento de reconhecimento, ele tem que ser feito, tem que ser demonstrado, mas tem que ser não só nessa semana, mas todos os dias, né? E a nossa intenção era mesmo trazer que, além de homenagear, tem que trazer também um parâmetro de como isso ocorre. Tem que trazer o conhecimento. Então, assim, eu estou muito feliz, agradeço muito às palestrantes do convite, fiquei muito lisonjeada de participar e acredito que foi um sucesso. Houve muitos comentários bons, a gente tem projetos de avançar com essa homenagem, com esse tema, para que não encerre somente nessa semana, para que esse movimento de igualdade na desigualdade continue. Eu sou suspeito para falar, né, mas eu achei que foi brilhante, né, a Semana Acadêmica. Ela foi muito pontual, teve uma receptividade muito grande, né, da comunidade acadêmica, né, os professores, os alunos, né, a diretoria, né, através do professor Cláudio Leitão, que esteve presente. A gente agradece aqui a presença dele sempre. E o papel, né, de um evento como esse é justamente destacar isso, né, que você apontou, né, de fazer dessa data simbólica, né, um movimento de continuidade. Porque se a gente for simplesmente lembrar de ocasiões como essas nas datas e comemorar apenas, a gente acaba fazendo muito pouco. O desafio é manter, né, o respeito, a igualdade para com a pessoa, né, de um modo geral, durante todo o ano, todo o tempo. E com a mulher especificamente, né, não pode ser diferente. A mulher, ela faz parte, está inserida socialmente, né, desde que o mundo é mundo. E o que a gente percebe é que há uma tentativa, né, particularizada, uma visão, né, de exploração em todos os níveis. Então, cada vez mais, tem que se lutar pela pluralidade, né, pela diversidade e pela inserção, né, de todos de uma maneira igualitária. Eu acho que o evento acabou atingindo essa meta, né, de mostrar para a nossa comunidade acadêmica, né, que as mulheres estão ali muito bem postas, ocupando os espaços, né, como qualquer outra pessoa, da maneira adequada e com qualidade. A gente percebe que, né, o nosso corpo docente, por exemplo, né, a maioria são de mulheres. No nosso corpo docente, nós temos lá, né, uma representação importante. Né, você, professora Alessandra Baião, professora Márcia Acedias, professora Juliana, né, que, né, capitaneiam aí a questão ligada à mulher dentro do corpo docente, mas que em nada, de alguma forma, sofre de algum tipo de exclusão, muito pelo contrário. Né, vocês fazem parte, né, de uma parcela importante e que tem trazido resultados fantásticos, né, para o nosso processo de ensino-aprendizagem. E a gente fica muito feliz de tê-las ali. Né, nossa diretora administrativa, Flávia, nossa diretora acadêmica, coordenadora acadêmica, a professora Lívia, né, várias coordenadoras de outros cursos. Então, a presença da mulher é fundamental, né, porque a gente percebe, né, o quanto, né, podemos ter, né, de ensinamento e de qualidade com essa participação múltipla, plural. E eu acho que o evento, por si só, ele nos traz isso. Outro ponto interessante, né, do evento foram os temas, né, a escolha dos temas. Então, a gente começa com o feminismo, a violência sexual, esse espaço de luta, né, das mulheres. Então, a gente percebe que há toda uma orientação que vai preparando, né, para o ponto final, que é justamente a percepção e a importância da inserção da mulher na sociedade como qualquer outra pessoa.
né? E o tema, né, feminismo, no segundo bloco a gente vai acabar desdobrando um pouco mais sobre ele, porque foi uma fala específica sua no evento. Ele tem um alcance, né, tremendo, porque a gente pode trabalhá-lo como metodologia, neutralidade, né, porque uma coisa que eu costumo, né, no doutorado a gente estudou um pouco, a gente costumava falar que se o direito tem sexo, o sexo dele é masculino. Se o Estado tem sexo, o sexo dele é masculino. Até, né, os pronomes, né, de tratamento, né, indefinidos estão no masculino. Então a gente, de alguma forma, é muito pressionado por esse olhar, né, do sexo masculino, para não falar de machismo, na sociedade. E como você, de alguma forma, destacou essa conversa com alguns alunos, como é que você, de alguma forma, percebeu, né, a atenção durante o evento da nossa comunidade, né, discente? Como os alunos, né, se portaram, como os alunos dialogaram com os temas? Eu achei incrível como os alunos se portaram durante o evento. Eles prestaram atenção, eles foram participativos. Em sala de aula, eles deram retorno daquilo que eles comentaram, tanto antes das palestras quanto após as palestras. Eu andei conversando com os alunos e eles comentaram, eles fizeram um paralelo do que eles aprenderam em sala, porque sempre, em todas as palestras, foram feitos links com o direito material que eles aprendem em sala de aula e temas. Todos os palestrantes citaram exemplos de direito, citaram leis, artigos, citaram elementos e citaram vários elementos, várias questões de direito. E isso eles compararam com questões que eles vivenciam dentro de sala de aula. Então, eles chegaram após as palestras comentando: a palestrante comentou isso, eu lembro disso que eu estudei em sala de aula. Então, isso foi muito interessante, porque eles perceberam que um tema que às vezes gera um pouco de repulsa inicialmente, principalmente nos homens, porque ainda existe enraizado um pouco de machismo na sociedade, ainda que não seja uma má intenção, seja uma coisa que vem de uma cultura social, eles perceberam que num tema tão singelo, há muita questão de direito envolvida, muito presente. Todas as palestras trouxeram elementos jurídicos. E aí eles perceberam que os temas trazidos estão diretamente relacionados com o que eles aprendem em sala de aula. Na palestra sobre violência sexual, por exemplo, a doutora Nayara explicou todo o procedimento de inquérito. Então, eles fizeram uma revisão do que eles aprenderam em sala de aula. Isso foi muito interessante porque eles comentaram comigo após a palestra: nossa, ela falou que a gente aprendeu em sala de aula. Ela falou de prazos, ela falou de procedimento. Isso é muito interessante para eles, porque eles veem na prática o que eles aprendem. E a participação com perguntas, eles prestaram atenção, todos os palestrantes comentaram comigo, e acredito que também com outras pessoas, que ficaram encantados com a atenção que os discentes prestaram durante a palestra. A gente teve, né, uma dinâmica muito interessante. Eu queria muito agradecer aqui você pela organização, né, as palestrantes, né, por terem aceitado o convite, o professor Américo, né, presidente do Casarão, que sempre nos acolhe tão bem e através da mediação. E agora a gente vai fazer um breve intervalo, professora Júlia, e no segundo bloco a gente vai voltar com uma fala mais específica sobre o feminismo, para o nosso telespectador entender um pouco mais acerca desse tema, tá ok? O programa Direito em Foco volta já. Voltamos, peraí, 3, vamos começar? 3, 2, 1. Voltamos para o segundo e último bloco do programa Direito em Foco pela Docum TV, conversando hoje com a professora Júlia sobre a Semana Acadêmica Direitos da Mulher. Professora Júlia, primeiro bloco, né, como é que foi feita a organização do evento, né, o convite, um pouco sobre as palestrantes, né,
e de um modo geral a gente pôde mostrar para a nossa comunidade, né, qual é o papel desses eventos, né, na nossa comunidade acadêmica e também como reflexo na sociedade. Nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre o tema, né, que você, professora Alessandra, juntamente com o professor Américo como mediador, acabaram explorando na parte da quarta-feira de manhã, que foi o Dia Internacional da Mulher, que é o tema o feminismo, né? Explica para a gente um pouquinho, né, qual é o desdobramento dessa temática, né, em relação à teoria do direito atualmente. O feminismo, bem, relembrando a história, o Dia Internacional da Mulher surgiu com um evento, né, no dia que aconteceu dia 8 de março, na Inglaterra, com operárias que fizeram uma greve, reivindicando horas. Elas trabalhavam 16 horas por dia, estavam reivindicando trabalhar 10, e aí elas foram presas e incendiadas, foram mais de 100 mortes. E a partir daí surgiu um movimento acerca da mulher. Aí a gente fala em gênero. E aí começou essa ideia de feminismo acerca do gênero. E a palestra que a gente trouxe, que a gente levou, foi um diálogo, uma releitura sobre um debate entre a Judith Butler e a Nancy Fraser, que elas tratam e divergem nesse ponto. Elas não são inimigas, como a gente chegou a comentar na palestra, é mesmo uma questão filosófica a ser tratada. Não que a questão do gênero ou não tenha ou não cabimento nos dias atuais na teoria do direito atual, mas é uma questão mesmo a ser discutida, porque, na verdade, as duas cabem em si, na teoria do direito. Então, a Nancy, que é anterior a Judith, ela traz essa questão do feminismo enquanto gênero, sexo feminino e masculino, porque o poder, o Estado, ele é heteronormativo devido ao capitalismo. Então as leis são feitas para o homem e geram essa desigualdade social. As mulheres têm menos direitos do que os homens, que vai corroborar o que aconteceu com esse dia 8 de março, que virou o Dia Internacional da Mulher. Então a gente vai verificar que ao longo da história os direitos trabalhistas, inclusive, da mulher sempre foram menor do que os dos homens. A mulher, um exemplo, os artigos de compra da mulher são mais caros do que os homens. A mulher gasta mais com ela. Exemplo, um corte de cabelo de mulher é mais caro do que um de homem. A mulher gasta mais com roupa, com produtos, enfim, com gasto 30% a mais do que o homem. E um pano para uma roupa de mulher do que para uma roupa de homem, não, é o mesmo pano, só que para a roupa de mulher é mais caro e às vezes é até menor. Então, assim, o gasto, a mulher gasta mais e ela ganha menos. E aí, isso é histórico. E da mesma forma que o Estado é quem gera essa injustiça, ele é quem tem que corrigi-la. E isso só pode ser feito através de um movimento. E o movimento pode se dar de duas formas: de reconhecimento, que são esses movimentos de sexo, de gênero, de raça, e o movimento de redistribuição, que está relacionado a valor econômico, como o movimento de terra, que as pessoas querem moradia, saúde, relacionada a isso. Mas, atendo ao de reconhecimento, a participação popular seria igualitária, né? Seria o meio adequado. Então, por isso, o movimento feminista é tão importante, das mulheres reivindicarem a igualdade de acordo com a desigualdade dela. Teve avanços, como a CLT no capítulo 3º, é destinado à mulher, como a licença maternidade. E aí, na sociedade capitalista e machista que a gente vive, ainda, infelizmente, eu pergunto, até que ponto a licença maternidade, que é um direito da mulher, é um ônus para o empregador, que ele considera um ônus? Porque várias vezes, alguns pensam, infelizmente,
que contratar uma mulher que pode sair de licença maternidade, ela vai ter que substituí-la por um período. E isso é um absurdo a gente pensar. Então, o movimento visa mudar a mentalidade. E é isso que é essa ideia de gênero que a Nancy traz, do gênero feminino, porque essa sociedade heteronormativa faz com que essa injustiça permaneça. A Judith traz uma inovação e fala que o feminismo vai além do gênero. Não é só o sexo feminino, a mulher em si. Engloba porque a pessoa é um resultado do meio. Então, entra também todas as pessoas que se enquadram nesse movimento, os gays, os drag, porque ela cita o exemplo do drag, que ele é um corpo masculino, mas que ele tem trejeitos de mulher. Então, todos os que buscam reconhecimento enquadram-se no meio. E que isso está relacionado à ideia de Foucault, de subordinação dos corpos pela sexualidade. E é isso que a Judith vem inovando. E é isso que nós trouxemos na palestra, essa ideia, esse debate filosófico. Porque o que a Judith tenta enfatizar e que não pode ocorrer é que tem que ser revivido a autonomia da vontade. A pessoa tem que ser feliz com o que ela é. Porque ao se descobrir homossexual, por exemplo, a pessoa fica infeliz. E às vezes a mulher, ao se descobrir lésbica, ela acha que ela vai perder a feminilidade dela. E não é assim. Ela não deixa de ser feminina por ser homossexual. Ela não deixa de gostar de usar batom por ser homossexual. E uma coisa não está relacionada com a outra. E aí ela fica se sentindo deprimida, porque o primeiro estágio de se descobrir homossexual ou o primeiro estágio de ser mulher é ser oprimido, porque a mulher muitas vezes é oprimida pelo ambiente em que ela vive, porque ela escuta às vezes piadinhas de mau gosto. Então, essa opressão, essa subordinação freudiana é debatida pela Judith. Isso não pode ocorrer, porque a autonomia da vontade tem que prevalecer. E nós trouxemos isso. Professora Júlia, é difícil ser mulher nos tempos atuais? Ou nós vivemos novos tempos já? Eu acredito que nós vivemos um tempo de transição. Por um lado, em algumas situações é difícil ser mulher. Mas é muito bom ser mulher, porque a gente tem que pensar, eu penso em ser mulher e acho que todas as mulheres têm que pensar dessa forma, ser mulher é bom receber carinho, é bom você ser feminina, é bom você ser mulher, é bom você poder engravidar. Você tem que pensar em ser mulher com as qualidades e com as características que a mulher tem. E não pensar em ser mulher com o intuito de sobrepor ao homem. E sim pensar em ser mulher com o que foi criado nas características femininas. Então, sim, é muito bom ser mulher, mas ser mulher gostando de ser mulher e não querendo ser melhor, mas sendo mulher nas suas desigualdades. Eu pergunto isso porque cada vez mais eu percebo, né, esse novo movimento, um movimento que, se não for de alguma forma encampado pelas razões corretas, que são o respeito, né, que é o reconhecimento, ele vai ter que, de alguma forma, impor àqueles que não concordam ou fazem piadas ou, de alguma forma, tentam diminuir a condição da mulher na sociedade, o direito, né, o sistema já está, de alguma forma, se impondo sobre essas pessoas. As piadas já têm que ser mais inteligentes para não ser tão aparentes, porque senão, de alguma forma, isso pode, né, gerar consequências negativas para aqueles que, de alguma forma, usam desse tipo de subterfúgio para poder criar algum tipo de embaraço. E o que eu tenho visto, a partir dos estudos que eu tive a oportunidade de ter no mestrado, no doutorado,
é que há uma luta pela neutralidade, principalmente no campo do direito. Quando eu falei no bloco passado a questão de se o direito tem sexo, o sexo é masculino, é por uma questão metodológica, né? Porque na produção do direito, na confecção do ordenamento jurídico, basta a gente olhar para o nosso Congresso Nacional, a representatividade feminina é muito pequena ainda. Então, é natural que saia dali, né, dispositivos legais que não estejam atentos a algumas questões ligadas, por exemplo, à questão da mulher. Como vai deixar a desejar também, por diversas vezes, em relação a diversas minorias que nós temos também. Né? A questão ligada à homoafetividade, né? A questão ligada a questões que não estão muito bem representadas ali, num local que deveria ser local de representação, né? De um modo geral, de todas as demandas que a gente tem na sociedade. E a gente percebe na última eleição, né, uma tensão maior com relação ao cumprimento do percentual de mulher nos partidos políticos como candidatas, sob pena de diminuição do número de candidatos do sexo masculino. Então, no primeiro momento, talvez seja necessário que faça isso para que as mulheres comecem a se mobilizar também, né? Só que a mulher não tem que se mobilizar só no campo político, nesse sentido de voto, né? Cada vez mais atuando nas esferas que elas ocupam. Eu, quando te fiz a pergunta se é interessante, né, ser mulher ou é difícil a vida de uma mulher, é porque a gente vê cada vez mais as crianças, as adolescentes, né, e tanto de um sexo como o outro, já, né, inseridos num contexto que não é mais aquele machista por si só, aonde o homem leva sempre vantagem e a mulher não. Eu acho que a gente vive novos tempos, mas é importante a gente ter, né, esse contraponto, essa conversa dialogada, para a gente também saber, né, de quem vive na pele a condição né, feminina, se há ou não uma dificuldade. E a gente percebe que a gente está no bom caminho, é isso mesmo? Eu acredito que o caminho é crescente. Por exemplo, o trabalho reprodutivo de afazeres domésticos, por exemplo, eu acho que está tendo um avanço muito grande, porque isso já é conversado e assim, ainda há pessoas que precisam melhorar, mas eu acredito que com boa vontade, a tendência é só progredir cada vez mais. Eu vou até tomar a liberdade de usar o exemplo aqui do nosso programa. Eu, por exemplo, tenho um casal de filhos, na mesma idade, 5, 4 anos, e não há nada, né, que eu, às vezes, venha fazer para o meu filho Samuel, que a minha filha Amanda não queira saber por que eu estou fazendo e se eu vou fazer para ela também. Então, eu já percebo, por exemplo, dentro da minha casa, não posso falar, né, dos outros lugares, mas dentro da minha casa é uma disputa igualitária, né, por espaço, e não existe possibilidade de eu querer favorecer um e outro sem que eu tenha dar uma explicação para aquele que está de alguma forma não sendo notado. Né? Eles pressionam, eles tensionam, e eu acho que é importante esse encontro de desejos, esse encontro de demandas, porque aquele que às vezes tem que tomar uma decisão, ele tem que estar prestando atenção, né, no que está à sua volta. Ele não pode mais tomar uma decisão fazendo de conta que ele, né, não está sendo tensionado, porque a tensão já existe dentro da nossa casa, na escola, no trabalho, né, na universidade, na sociedade de um modo geral, e isso é um grande ganho. A gente poder, e a ideia do reconhecimento, a gente poder ter o espaço apropriado de reconhecimento para que a gente possa demandar pelos nossos direitos. Eu queria muito agradecer aqui, né, a sua presença, né, dizer que essa conversa ela é importante, tem que ser reprisada por diversas vezes. Você tem que voltar aqui para poder falar um pouco mais a respeito disso, porque é uma luta contínua de reconhecimento para a mulher, mas para todos aqueles que se sintam de alguma forma prejudicados em relação ao sistema. Mas antes da gente terminar, eu queria que você deixasse suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, é uma honra estar aqui, mais uma vez eu falo, sempre. Agradeço muito e, assim, o que eu gostaria de falar, desejar um feliz Dia das Mulheres mais uma vez. Todos os dias é um dia especial para cada mulher. E, igual você comentou, não é a busca por superioridade, ou querer se firmar, se promover, se justificar, enfim, é querer só um reconhecimento de igualdade mesmo. Que seja uma coisa que não seja abusivo mesmo, só ser igual, não precisa, igual nas suas diferenças, claro.
é isso que a mulher quer, que ela não seja, que ela não seja de alguma... subestimada, né? Deixada de lado. Que ela não seja subestimada. Não seja reconhecida. Exato. Né? Então, assim, eu agradeço muito e desejo, Feliz Dia das Mulheres, que essa luta continue. Ok. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.